Seja bem-vindo, este é o quadro 30 Minutos de EBD. Aqui nós trazemos comentários bíblicos e teológicos das lições da Escola Bíblica Dominical publicadas pela CPAD. E no final do vídeo nós trazemos também uma aplicação prática, uma aplicação pessoal daquilo que foi estudado. Eu sou o professor Júnior Mendes e aqui neste vídeo nós vamos comentar mais uma lição desse terceiro trimestre de 2025. A lição que tem como assunto principal a igreja em Jerusalém, doutrina, comunhão e fé, a base para o crescimento da igreja em meio às perseguições. E neste próximo domingo nós estaremos estudando a lição de número 4, que tem como título Uma igreja cheia do Espírito Santo. E nós queremos começar fazendo a seguinte pergunta: o que caracteriza uma igreja que está cheia do Espírito Santo? Como esta igreja se comporta? O que é para você ser cheio do Espírito Santo? E eu quero chamar a sua atenção para a relevância deste assunto neste momento atual em que estamos vivendo, e que são feitas muitas confusões a respeito do que é estar cheio do Espírito Santo ou do que é uma igreja cheia do Espírito Santo. De fato, temos assistido através das mídias alguns movimentos, algumas reuniões de cultos, algumas apresentações que são tidas como movimentos espirituais ou igrejas que estão agindo ou operando no poder do Espírito Santo. Mas quando se vai conferir pela Bíblia, a Bíblia não mostra nada daquilo. Mas esta lição vai nos responder, ela vai nos apontar, ela vai nos trazer um norte, ela vai mostrar as qualidades do que é uma igreja e, logicamente, do que é um crente que está cheio do Espírito Santo. E quando a gente lê o texto áureo desta lição, ele já traz exatamente uma noção ou uma ideia do que é esta igreja. Olha o que o texto nos diz. E tendo orado, moveu-se o lugar em que estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Atos capítulo 4, versículo 31. Então o texto áureo está nos mostrando que a igreja de Jerusalém, a igreja primitiva, que é o tema do assunto desta lição, era uma igreja que apresentava resultados práticos, resultados que influenciavam diretamente a sociedade na qual ela estava inserida, resultados que geravam transformação nas pessoas que tinham contato com esta igreja. Porque não faz sentido uma igreja se reunir, uma igreja orar, uma igreja cultuar, adorar ao Senhor e as suas atividades terminarem exatamente ali. A igreja cheia do Espírito Santo, a sua atividade está para além das quatro paredes. Ela vive numa explosão de poder espiritual e ela anuncia com ousadia, com intrepidez, com coragem a palavra de Deus, anuncia fielmente a mensagem do Evangelho e gera transformações de vidas. E as pessoas convertem-se e começam a fazer parte deste grupo, assim como acontecia na igreja primitiva. Então está aqui a primeira verdade a respeito do que é uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Ela tem resultados práticos. E aqui, conforme o texto áureo, esse resultado aqui está apontando para uma igreja que anuncia com ousadia, com poder, a palavra de Deus. A introdução desta lição vai nos trazer mais indícios sobre esta igreja de Jerusalém, esta igreja primitiva que vivia no poder de Deus. E o escritor vai nos dizer que esta igreja ela era perseverante. Ela era perseverante em meio às tribulações, ela era perseverante em meio às perseguições. Quando Pedro e João curaram aquele coxo que estava à porta do templo ali em Jerusalém, e esta cura causou uma grande comoção, e Pedro e João acabaram sendo arrastados para a prisão pelos sacerdotes e pelas autoridades religiosas da época.
Diz que quando estes homens foram apresentados no outro dia perante os sacerdotes, os doutores da lei, e estes os ameaçaram, estes ordenaram que eles não falassem mais no nome de Jesus, eles simplesmente disseram que não era justo, que não fazia sentido deixar de obedecer a Deus para obedecer os homens. Então percebe-se que mesmo diante da ameaça de serem presos e até de serem mortos, estes homens não recuaram. Eles tiveram perseverança, perseveravam em sua fidelidade a Cristo e à obra que fazia em nome do Senhor Jesus. Então, uma característica de uma igreja cheia do Espírito Santo é perseverar em meio às tribulações, é continuar sendo fiel aos seus princípios, aos seus valores, às verdades das Sagradas Escrituras em meio às lutas. A outra característica apresentada é que esta igreja ora com poder. O texto vai nos dizer que quando eles foram soltos ou liberados e chegaram lá onde estavam os demais crentes e contaram tudo o que havia acontecido com eles, diz que eles oraram e oraram com poder, a ponto daquele lugar ser movido ou ter acontecido uma espécie de terremoto e todos foram cheios do Espírito Santo. E o que foi que aconteceu depois dali? O texto vai nos dizer, eles pregavam com ousadia a palavra de Deus. Então está aí as qualidades, as características que identificam como se comporta uma igreja cheia do Espírito Santo. Ela é perseverante em meio às tribulações. Ela ora, e ela ora com poder no Espírito Santo. É uma igreja que tem oração. Não faz sentido alguém dizer que é cheio do Espírito Santo, ou um grupo de pessoas afirmarem ser cheio do Espírito Santo e não gostarem ou não forem dados à oração. Crentes cheios do Espírito Santo, eles oram. Crente cheio do Espírito Santo ama orar, ama estar na presença de Deus. Então esta igreja orava. E o resultado, pregavam, anunciavam com intrepidez, com coragem, com ousadia, mesmo debaixo de ameaças, mas eles continuavam fazendo a obra de Deus e anunciando com fidelidade a palavra do Senhor. E o primeiro tópico vai nos dizer, uma igreja perseverante. Perseverante em que sentido? Olha o subtópico 1. Suporta o sofrimento. Sofrer por Cristo é um conceito que cada vez mais tem desaparecido do meio cristão. Pouco se fala nas pregações, na liturgia dos louvores, a respeito do sofrimento que é imposto ao crente ou à igreja por causa do nome de Jesus. O próprio Cristo disse que o mundo nos aborreceria, nos odiaria por causa do seu nome. E a igreja de Jerusalém experimentou isto quase que diariamente. Quando você estuda a história da igreja, ela é uma história de perseguição. Num primeiro momento, a perseguição que é aplicada ou impetrada pelos judeus e logo em seguida pelo próprio Estado. Roma se torna o grande perseguidor da igreja e milhares de crentes são mortos por causa do nome de Jesus. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela suporta a perseguição, ela subsiste em meio às tribulações, às perseguições. Ela sofre por amor a Cristo e não recua. Mas quando nós observamos atualmente esta palavra sofrimento ou pagar o preço por causa de Cristo, ela tem sido bastante evitada, esta ideia tem sido bastante evitada nos meios cristãos. Então, aqui está esta característica da igreja cheia do Espírito Santo, que é uma igreja que sofre, mas ela persevera em sua fidelidade. Pedro, João não recuaram, os discípulos não recuaram, os apóstolos não recuaram, o apóstolo Paulo não recuou, a igreja não parou por causa dos sofrimentos que passavam. Outra característica é que ela, aliás, não negociava os seus valores. Sim, uma igreja cheia do Espírito Santo não negocia os seus princípios.
Em outras palavras, os apóstolos afirmaram que não negociariam a sua fé, não abririam mão dos valores da fé que haviam recebido, pois eles são inegociáveis. Aqui está a marca da igreja primitiva. Aqui está a marca de uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Ela não quebra princípios, ela não quebra valores, ela não deixa de declarar toda a verdade, ela não deixa de declarar todo o testemunho, de condenar o pecado, de condenar a maldade abertamente, por conta das ameaças, ou por conta, ou por medo de sofrer alguma espécie de retaliação. Aqui, a igreja cheia do Espírito Santo enfrentou o Estado, enfrentou o poder estabelecido no que diz respeito, veja bem, a cumprir o seu papel de arauto da palavra de Deus. Naquilo que o Estado implantava, o que o Estado requeria, que ia de encontro à sua fé, que ia de encontro à sua obediência à palavra de Deus, esta igreja não recuou. Esta igreja simplesmente não se deixou vencer pelo poder da perseguição e da tribulação que caíram sobre esta igreja. Então, uma igreja cheia do Espírito Santo, ela não nega, ela não negocia seus valores, ela não prega a palavra pela metade, ela não tem meias verdades, ela tem a verdade completa, e esta verdade é declarada. Doa a quem doer, mas ela é declarada com ousadia. E o terceiro subtópico do tópico 1 diz que esta igreja que perseverava, ela também estava convicta de sua fé. Em que sentido? Ela não somente pregava, mas realizava a obra. Cristo, através desta igreja, curava, libertava. Cristo restaurava vidas, ressuscitava mortos. Então era uma igreja que o seu testemunho estava na mensagem pregada, mas também na operação, na realização de sinais e maravilhas pelo poder do Espírito Santo. O escritor vai nos dizer que esta igreja, ou a igreja cheia do Espírito Santo, não apenas proclama a palavra, mas também manifesta a obra de Deus. Ela não simplesmente anuncia a verdade, ela vive a verdade. Ela transforma, na verdade, o seu testemunho em uma realidade visível, assistida pela sociedade que está ao seu redor. Então, aqui está mais uma das características de uma igreja que está cheia do Espírito Santo. Ela vive a vida de fé, prega e vive no poder do Espírito Santo, realizando a obra de Deus de maneira extraordinária, porque está capacitada pelo Espírito Santo de Deus. O segundo tópico da lição vai nos dizer uma igreja que ora com poder. Como já foi dito, a igreja cheia do Espírito Santo, ela ora. Não faz sentido uma igreja dizer, sou cheio do Espírito Santo, um crente dizer, sou cheio do Espírito Santo e não orar. O apóstolo Paulo traz uma recomendação para a gente, na primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo 5, versículo 17, onde ele diz, orai sem cessar. Tal é a importância da oração para a vida do crente. Agora, como era a oração desta igreja? O subtópico diz que eles oravam com propósito. E qual era o propósito? Continuar fazendo a vontade de Deus, mesmo em meio às perseguições. Eles dizem, Senhor, olha para as suas ameaças. Olha para o que eles estão aprontando, o que eles estão dizendo que vão fazer conosco. Mas nos dê ousadia, nos dê coragem, nos fortaleça para continuarmos a fazermos a tua vontade. Então, eles não oravam de maneira aleatória, não oravam de maneira vazia, com palavras vazias, sem sentido. Não, eles tinham um propósito. E o propósito era perseverarem
em ser a igreja de Cristo e fazer a vontade de Deus. O Escritor nos diz que oram para que Deus seja glorificado por meio de um evangelismo de poder. Eles oraram com um propósito e por isso foram específicos. Não foi, portanto, uma oração vaga. Veja, a oração tinha um direcionamento. A oração tinha um propósito. E é claro que o grande propósito aqui é a glória do nome de Deus. É a glória do nome de Jesus Cristo. Jesus disse, tudo que pedirdes ao Pai em meu nome, recebereis. Muitas vezes estamos falhando em receber algo de Cristo porque não estamos orando conforme está nas Sagradas Escrituras. E a oração não tem um propósito que está de acordo com a palavra de Deus e com o coração de Deus ou com a vontade de Deus para nossas vidas. Então esta igreja orou buscando a glória de Deus. Eles não estavam preocupados na sua própria vontade. Eles não estavam preocupados que Deus atendesse os seus próprios interesses. Eles não estavam preocupados nem mesmo com a sua vida pessoal. Eles estavam preocupados com a glória de Deus. E eles oravam neste sentido, para que Deus lhe desse capacidade, para que o Espírito Santo o capacitassem a continuar fazendo a obra de Deus com ousadia. Outra característica de oração desta igreja é que eles oravam em unidade, ou seja, oravam como se fosse um homem, ou uma só pessoa. Tal era a unidade de espírito nesta oração. Agora, é preciso compreender, como é dito mesmo aqui na lição, que ali era uma igreja, como hoje é, composta por pessoas diferentes, de diferentes pensamentos, de diferentes vida social. Mas isto não impediam de serem unidos ou terem unidade de propósito. E é isso que Deus requer da igreja. Quando o Salmo 133 diz que, ó quão bom, ó quão suave é que os irmãos vivam em união, é porque Deus espera que nós tenhamos unidade de propósito. Podemos ser diferentes, podemos inclusive discordar, podemos inclusive ter diferentes modos de pensamento, mas quando se trata da obra de Deus, quando se trata da glória de Deus, quando se trata da vontade de Deus, nós precisamos estar unidos de uma tal maneira que quando oremos em conjunto, pareçamos um só homem orando na presença de Deus. Tal deve ser a unidade da igreja. Assim eram estes crentes que oraram. Olha o que a lição diz: uma igreja cheia do Espírito Santo é unida. Ela sabe respeitar as diferenças e entende que unidade não significa que todos são iguais. É claro, podemos ser diferentes e vamos ser diferentes em muitos aspectos, mas, ao mesmo tempo, devemos estar unidos num só propósito para o louvor da glória de Deus. E a Bíblia está cheia de exemplos de que a unidade da igreja ou a unidade do povo de Deus traz resposta de oração. Aliás, o que quebra ou o que vai trazer prejuízo muitas vezes irreparáveis no corpo de Cristo é a desunião, é a falta de unidade, a falta de uma comunicação assertiva, concordante. Observe que quando Deus quis destruir o projeto daqueles homens que estavam construindo uma torre lá em Babel, o Senhor trouxe confusão, o Senhor trouxe separação, ele provocou uma quebra de unidade. E na quebra de unidade, aquelas pessoas se espalharam e o projeto parou, simplesmente não andou mais. Portanto, a unidade do propósito em uma igreja que está cheia do Espírito Santo, que ora a Deus, trará respostas. Esta igreja obterá resposta da parte
de Deus por causa desta unidade em oração. E também esta igreja, ela ora fundamentada na palavra de Deus. Nossa oração precisa estar fundamentada na Bíblia Sagrada. Nós precisamos orar a palavra. Eu não sei se você faz isto, eu não sei se você já experimentou isto. Orar a palavra, orar com o texto bíblico, citar o texto bíblico na oração, aplicar as verdades das Escrituras na sua oração. Estes irmãos aqui, esta igreja aqui, quando orou, inclusive citou o Salmo 2, que é um salmo messiânico, a respeito do Messias, do ungido do Senhor, quando as nações se levantaram. Ora, Davi já havia profetizado o que iria acontecer com Jesus, quando os gentios e os reis da terra se levantariam contra o ungido do Senhor, contra o seu Cristo, contra o seu Messias. Eles utilizam esse texto para dizer a Deus: olha, Senhor, conforme está escrito na tua palavra, está acontecendo. Aconteceu que eles se levantaram contra o teu Filho Jesus Cristo e agora estão se levantando contra a tua igreja. Então esta igreja orava fundamentada na palavra de Deus. A sua oração estava fundamentada na palavra de Deus. E assim precisa ser a minha e a sua oração. O terceiro tópico da lição diz o seguinte: uma igreja ousada no seu testemunho. Ousada para enfrentar oposição ao evangelho. Inevitavelmente a igreja vai enfrentar oposição neste mundo, por causa da verdade que ela defende, por causa da verdade que ela vive, o testemunho da palavra de Deus. As verdades da Bíblia não se coadunam com aquilo que o mundo defende. E aqui acolá o crente vai enfrentar oposição por causa daquilo que ele crê, por causa daquilo que ele anuncia. E conforme nós estamos estudando, um crente cheio do Espírito Santo, ele não vai recuar, ele não vai deixar de declarar a verdade, assim como fez a igreja primitiva. Olha o que o autor nos traz. Ela suporta a oposição e o sofrimento por causa do evangelho. Deve ser destacado ainda que uma igreja verdadeiramente bíblica sofrerá rejeição e oposição, por conta justamente da pregação, por conta justamente da verdade que ela defende e que vive. Então não existe uma igreja sem oposição, não existe uma igreja sem rejeição. Agora, capacitada pelo Espírito, esta igreja subsiste, esta igreja continua firme, defendendo a sua verdade. O escritor ainda diz aqui: uma igreja que procura se ajustar à agenda do Estado, perdeu a sua autoridade espiritual e sua legitimidade bíblica. Então, quando a igreja passa defender ideologias, pensamentos, ideias, filosofias pagãs que estão em desacordo com a palavra de Deus, ou quando a igreja deixa de se opor a isto, de pregar e anunciar a palavra contra isto, esta igreja está perdendo autoridade, ela está perdendo a sua legitimidade bíblica, logo está desprovida do poder e da capacidade do Espírito Santo. Então a igreja vai sofrer oposição, mas ela vai resistir, ela vai prevalecer por causa da capacidade do Espírito Santo em sua vida. O subtópico 2 diz que essa igreja também é ousada no exercício dos dons espirituais. Sim, ela manifesta os dons espirituais com ousadia, com coragem, sem receio, sem medo. Aliás, esta igreja cheia do Espírito Santo, ela vai ser abundante nas manifestações dos dons espirituais. O escritor diz aqui, olha: o enchimento do Espírito está diretamente relacionado à prática dos dons espirituais na igreja cristã. Não se trata, portanto, apenas do uso de uma frase de efeito. Não, é realidade espiritual, é materialização da palavra na vida da igreja. Agora, é preciso entender que, conforme diz o apóstolo Paulo, na sua carta aos Coríntios, no capítulo 12, a primeira epístola, onde ele trata dos dons espirituais, aliás, ali é uma das 4 listas trazida para nós no Novo Testamento a respeito dos dons espirituais. Ele diz que o dom do Espírito Santo, ou a manifestação do Espírito Santo, é dada a cada um para aquilo que for útil. Não existe dom sem utilidade para o outro.
ou para você mesmo, como é o caso do dom de línguas. Mas o dom manifestado, ele tem uma utilidade na vida do outro, na vida do próximo. Então esta igreja cheia do Espírito Santo, ela manifesta os dons e ela é ousada na manifestação dos dons espirituais. Quero trazer uma aplicação prática sobre esta lição para nossas vidas, porque nós queremos fazer a seguinte pergunta: como se tornar um crente cheio do Espírito Santo? O que a Bíblia diz a respeito disto? O crente é batizado no Espírito Santo uma vez, e ele é cheio do Espírito Santo por toda a vida? Ou este crente precisa aqui, acolá, buscar ser cheio do Espírito Santo? Eu quero ler 2 textos para você aqui na Sagrada Escritura, aliás, ler 2 textos com você e juntos pensarmos exatamente a respeito desta verdade. O primeiro texto é na primeira carta de Paulo aos Coríntios, no capítulo 14 e versículo 12, Paulo diz o seguinte: assim também vós, como desejais dons espirituais, procurais sobejar neles para a edificação da igreja. Veja, nós temos aqui uma ordenança do apóstolo Paulo aos crentes que desejam ter dons para procurar sobejar. E o mesmo Paulo escrevendo aos Efésios, no capítulo 5, versículo 18, que é um dos textos muito conhecidos dos crentes, ele diz o seguinte: e não vos embriagueis com vinho em que há contenda, mas enchei-vos do Espírito. Mais uma vez, o apóstolo está dando uma ordem, ou dizendo, ou orientando os crentes para uma busca. Então, procurar sobejar, no versículo 12 de 1 Coríntios 14, o tempo verbal de sobejar é o presente do subjuntivo ativo. E o que isso significa? Significa que este verbo indica uma ação repetida ou contínua do sujeito, sem indicar nada a respeito do momento da ação. Então, quando Paulo diz procurar sobejar, Paulo está dizendo: você, cristão, deve procurar buscar a presença de Deus. Você deve procurar ser cheio do Espírito Santo. Veja, esta é uma ação ativa. O batismo com o Espírito Santo é uma ação passiva. Por quê? Porque apesar do crente estar pedindo e ele está orando, é o Espírito Santo que é derramado sobre a vida daquele crente, o batiza e o enche do seu poder. Mas depois este mesmo crente precisa buscar ser cheio. E esta busca precisa ser contínua e precisa ser repetida. Por quê? Porque aqui e acolá, eu e você estaremos vazios por causa de muitas coisas que nos ocorrem. Portanto, é preciso manter uma vida de comunhão, uma vida de oração, uma vida de busca, uma vida de inteireza na palavra de Deus, de obediência à palavra de Deus e de buscar sobejar nos dons espirituais. Da mesma forma, quando Paulo diz aos Efésios 5,18, enchei-vos do Espírito, o tempo verbal é o presente do imperativo, que é uma ordem para fazer alguma coisa no futuro e envolve uma ação contínua e repetida por parte do sujeito. Então veja, ser cheio do Espírito Santo é algo que a igreja precisa buscar continuadamente. Não se consegue ser cheio passivamente, sem uma ação, sem uma busca, sem uma procura. Então aqui está a aplicação pessoal, a aplicação prática do que nós estudamos nesta lição a respeito da igreja de Jerusalém, uma igreja que era cheia do Espírito Santo e que nós vimos o que caracteriza, o que fundamenta, o que faz uma igreja cheia do Espírito Santo, qual é o seu comportamento. A gente viu aqui através desta lição tão relevante para nós. Que Deus te abençoe e se Jesus não voltar, até a próxima aula.